Uma barra metálica YZ de resistência desprezível e comprimento L igual a 70, desliza sem atrito e com velocidade constante de 72 km por hora. Então ele já está nos dizendo aí coisas para jogar na Believe. Né? Believe. Campo magnético, comprimento da barra, velocidade com que a barra se move. Força eletromotriz, beleza? Que é a voltagem, Beleza. vamos dizer assim. Dois trilhos condutores muito longos, resistência nula, interligados por um resistor resistência R. De fato, se não tiver uma resistência, o circuito entra em curto. Então, meio que precisa dessa resistência, até porque, às vezes, né, a gente vai usar a lei de Faraday, que diz o seguinte para nós, que a força eletromotriz, ela é igual ao fluxo do campo magnético. É isso? Meu, É isso mesmo. É isso. Eu vi isso ontem, ele estava explicando isso, é isso mesmo. deu um baita de um branco aqui, mas é Só que isso. ele não colocou esse desenho eu acho que é mais para pessoal do ensino Ah, superior, né? isso, desculpa, falei besteira. A gente está em graduação, então fica delta. Ou seja, final menos inicial, coisa que a gente já está Uhum, acostumado, né? É uhum. importante você lembrar que esse cara, ele é o fluxo do campo magnético. Fluxo é tipo o fluxo de água, né, que sai por uma mangueira. Então é a água vezes a área da mangueira lá. Então, como é campo magnético, vai ser a área vezes o campo magnético, beleza? Beleza. Então, algumas coisas aí que vão meio que te ajudar a resolver o problema. Muito bem. Tendo em vista tudo isto, continuamos. O conjunto se encontra imerso em um campo de indução magnética uniforme de 2 teslas, perpendicular ao plano da página. É verdade, isso aqui é muito importante, que seja perpendicular, porque é só se for perpendicular, ou seja, se a área for perpendicular ao campo, que a gente pode fazer essa multiplicação direta aqui. Caso não fosse perpendicular, a gente teria que colocar o cosseno do ângulo entre o Certo. campo magnético e a área. Né? Imagina, você tem a área aqui, vamos dizer que a área está assim, ó. A gente tem uma situação onde o campo é perpendicular, ou seja, o campo faz 90 graus com a área, certo? Certo. Mas poderia não ser 90 graus, poderia ser um outro ângulo aqui, no θ. Aí você teria que colocar esse cosseno de θ, entendeu? Entendi. Entendi. Mas vamos torcer para que não precise de cosseno e coisas do gênero. Por hora é isso que está acontecendo. Ali está a área, ali está o campo. Como ilustrado acima, né? Como a gente pode ver acima, né? É o que normalmente vai acontecer em situações como essa. Campo perpendicular. O campo aqui, ele está entrando na folha, entrando na tela, vamos dizer assim, certo? Aham. Você Certo. pode fazer uma analogia com o xizinho como se fosse uma flecha. Você atira uma flecha, imagina você atirando uma flecha. O que que você vai ver? Você vai ver a bundinha da flecha, certo? É o que eu faço. Eu imagino assim mesmo. Maravilha. Então já ajudou. Qual o valor da resistência R em ohms para que o módulo da corrente que passa pelo resistor seja igual a 2A? É verdade, porque se ele quer a corrente, a gente pode lembrar de uma outra forma, essa aí muito mais frequente que as coisas que eu escrevi, que é a lei de Ohm, certo? Uhum. A lei de Ohm ela é assim, ó, ela é U igual a RI. Só que de modo geral, quando a gente está falando de eletrodinâmica, esse U aqui é substituído por força eletromotriz. Ele dá na mesma. Só Certo. que um é conservativo, o outro não, não entra, né, no escopo do problema aqui. Então, sendo assim, né, nós queremos a corrente. Aqui é a fórmula que a gente quer. Nós já temos a resistência. Ele citou. A resistência. Ah, não, ele quer a resistência, Não, desculpa. ele quer a resistência. É. Isso. Então a gente isola a resistência. Resistência é epsilon sobre I. Na física, a gente sempre tem que fazer as contas com as letras primeiro, beleza? Uhum. Então tá aí R vezes I, nós temos o I, né? Maravilha. E nós temos uma expressão para o epsilon, que tanto pode ser a believe, quanto pode ser, quanto pode utilizar isso aqui, né? Na prática, grava o que eu vou falar agora.
A believe, ela nasce dessa expressão aqui. Porque essa expressão é uma expressão geral. Ela serve para todas as situações. Não só para uma situação de ter uma barra num negócio desse. Beleza? A Certo. lei de Faraday é uma lei universal. Essa aqui é um caso específico para essa barrinha. Então a gente já pode pegar ela direto aqui para usar, né? Então, no Tá. lugar, como a gente já tem essa situação da barrinha, a gente decorou believe e a gente usa ela. Então R vai ser igual a believe dividido por I. Sacou? Uhum. Tanto é que believe nasce dessa forma, mas eu vou deixar isso para lá, não interessa agora para nós. Tá. Anyway, agora a única coisa que resta para o senhor é encontrar a resposta para mim. Quero ver como é que tá a sua matemática básica também, tá? Uhum. Faça essa conta e me mande uma fotinho da resposta, pode ser? Eu já sei quem é a resposta, mas eu quero que você chegue nela. Ah, esse problema eu acho que eu até já resolvi, mas assim, como é que eu vou mandar? Assim, eu faço aqui a conta e mando Foto pelo pelo WhatsApp. WhatsApp. Ah, entendi sim. Tá bom, faça aí, quero ver como é que fica. O campo tá dois, sete. A velocidade eu não vou nem fazer a conta não, porque é tão manjado já, isso aí é 20 metros por segundo, né? Bem, faça tudo aí, cara. Depois me manda a foto, Tá. né? Se tá aqui a foto. Deu 14. Vamos ver. Chegou. Eu mandei ao contrário, mas dá pra ver aí, né? Muito bem. Então é isso aí. Fizemos as substituições e tal. Portanto, é aquilo que eu falei. Você tem duas opções, né? Ou você decora essa fórmula, ou toda vez que você for fazer um problema como esse, você vai ter que utilizar a lei de Faraday. Uhum. Mas, decorando a fórmula, tá ótimo. Olha, outra Eu não sei situação. uma coisa, é uma coisa que eu tava assistindo a aula dele, e ele colocou que força eletromotriz é menos believe. Aí ele explicou esse menos. Aí tem umas paradas lá de força conservativa e tudo. E eu não entendi não esse menos aí. Ele disse que tinha que. Ele deu uma explicação na teórica, mas eu não consegui entender por que o menos na fórmula. De modo geral, menos não vai interessar na hora dos resultados no seu concurso, tá? A menos Uhum. que ele fale de uma situação muito específica que tem a ver com a lei de Faraday, que é a indução da corrente elétrica. Porque, Corrente elétrica induzida? indução da corrente elétrica induzida. Ah, mas isso cai. O Isso não é campo, de ensino médio, mas cai no concurso. Ele disse que cai, essa parte aí. Foi essa campo parte que eu não entendi magnético, também. ele vai, pela lei de Lenz, ele vai gerar uma corrente elétrica que, se essa corrente elétrica gerasse um campo, o campo seria contrário ao campo que a gerou. É um negócio meio confuso, mas na prática a corrente elétrica vai contra o teu campo, em outras palavras. Esse contra é o que causa o sinal de menos, entendeu? Uhum. É isso. Então, resumidamente, campo magnético Assim, cria corrente certo. elétrica. Essa corrente elétrica, por sua vez, criaria um campo magnético que seria contrário ao campo que a gerou. Por isso vem o sinal de menos. Resumidamente é isso. Mas nesse problema aqui não importa, né? Até porque não existe corrente negativa.
Velocidade negativa também não faz sentido nesse contexto aqui. Então é só quando te perguntarem exatamente sobre talvez o sentido da corrente, para que lado vai, para que lado os elétrons vão ficar na placa, coisas assim, coisas bem Uhum. teóricas. Não resultado de conta, sacou? Uhum. Portanto, eu recomendo que você traga eventualmente questões dessa banca, né, da banca do teu concurso. Se na banca do concurso tiver muita questão teórica, daí é interessante saber bem isso. Por hora, o interessante é você saber fazer as contas, certo? Certo. Então, foco no que é interessante, não no que é interessante para a banca, não para você. Eu acho muito legal a lei de Lenz, mas, né, se a gente for ficar falando de todos os elementos que existem no eletromagnetismo, a gente chega até na relatividade especial do Einstein. Então, vamos focar no que tem aí no seu concurso. Muito bem. Eu quero que. E essa questão aqui, você já tentou fazer? Essa daqui, não estou me lembrando. O modo da Bem, se você velocidade. não se lembra, você tem as Não. fórmulas, de novo, Believe, e Uhum. provavelmente só Believe, né? Não vai precisar de lei de Ohm aqui pelas coisas que eu estou vendo. Quero ver se você consegue fazer essa sozinho. Se você conseguir, a gente vai para alguma de nível mais complexo, tá? Tá. Mas é muito importante que você consiga fazer as questões sozinho. Esse é meu foco hoje. Você sair daqui confiante. Acho que tem uma continha meio chata, mas eu tô terminando aqui. Senti nada que você falou, mas quando terminar, você pode mandar uma foto aí da sua resolução. Tá. Tá aqui a foto. Da letra E, arredondando. Tem que arredondar. Opa! Então, significa que você manja fazer essas aí. Vamos tentar pegar algumas difíceis aqui, então, né? Isso aí tá de boa pra você. Ó, o que eu tava falando sobre cosseno. Aham. Muito bem, muito bem. Pronto, Indução aqui. esse finalzinho aí que eu tava falando, eu falei no começo, eu não entendi essas coisas aí que ele Mas explicou. agora eu te expliquei, né? Não, mas eu não Ah, entendi, essa parte aí de transformador eu continuo sem entender. aqui não é transformador É, ainda. não, eu digo assim, de força induzida, eu não, se você puder ler isso Já te aí para mim, expliquei, não tenho o que explicar. falar além daquilo. Tem que falar além daquilo, é só isso. Corrente gera campo magnético. Campo magnético gera corrente.
Aqui o que está rolando, esse problema, é um campo magnético gerando a corrente que causa movimento nessa parada. O problema é que essa corrente também geraria um campo magnético, que seria contrário a esse campo. Como é que eu sei que o campo magnético que essa corrente está gerando é contrário a esse campo? É sempre contrário, é a lei. É a lei de Lenz. Sempre vai ser contrário. Por isso do sinal de menos. É isso. Se tem gente que complica, não sei. Ó, aqui, ó, a lei de Lenz. Sentido da corrente induzida é tal que por seus efeitos opõe a causa da origem. É isso. Uhum. E a origem é o campo magnético. Então ela vai gerar, é, ela, ela geraria um campo que é contrário ao campo que a causou. Então é por isso que aparece aquele sinal de menos lá. Uhum. Muito bem. Aí tá falando do sentido aqui. Indução, corrente, beleza. O campo entra. Ó. Quando ele entra, gera uma corrente. E essa corrente, por sua vez, se você até fazer a regra da mão direita, você vai ver que ela geraria um campo com determinado sentido, né? E esse sentido é contrário ao campo que a gerou. Vamos ver essa situação aqui. Exercício, não tem a resposta, não? Bem, então a gente resolve o exercício aqui, não tem problema. Deixa eu dar uma lida aqui. Quando se aproxima quando se aproxima um ímã de uma espira circular PQR, tá, cadê o P, cadê o Q, cadê o R, né? Beleza. Perpendicularmente ao plano da espira, como mostra a figura, como fica o sentido da corrente induzida na espira enquanto o ímã se aproxima? Beleza. Então o ímã está se aproximando com esse polo norte virado para a espira. Então a gente sabe que as linhas saem do norte e vão para o sul. Uma característica dos Uhum. ímãs, né? Então por isso esse sentido aqui. Ela está se aproximando, ainda está se aproximando com o sentido entrando mesmo na espira. Beleza. Então vai entrar de cima para baixo aqui. Então, à medida que o ímã vai chegando mais perto, o fluxo entrando na espira aumenta. Poderia ser o contrário. Poderia diminuir. Né? Caso fosse o sul entrando, por exemplo. Muito bem. Não entendi por que aumenta o fluxo entrando na espira. Imagina a E por situação na que sua se cabeça, fosse. parceiro. Que assim, você quer que eu faça uns negócios absurdos? Como é que ela vai. O que vai acontecer aqui? Imagina se cima tivesse parado. Paradinho, assim, como a gente está vendo nessa figura. Ia ser sempre a mesma quantidade de campo entrando nele, certo? Agora eu entendi a explicação. Daí, se você empurra, você vai ter mais campo entrando. Então, por isso que a gente Entendi fala de agora. variação de campo magnético e nunca uma constante de campo magnético, né? Tanto é que se você olhar aquela fórmula que eu te passei, dφ dt, você tem uma variação de campo magnético no tempo. De tal forma que se você olhar para esse problema, imaginar essa situação parada, sem cima se mexer, tu vai ter sempre a mesma quantidade de campo magnético entrando, sem ele se mexer, certo? Certo. Se ele não se mexe, sempre a mesma quantidade de campo magnético entrando, não vai ter variação de campo magnético no tempo. Ou seja, não vai ter força eletromotriz. Então só existe uma Tá situação certo. para isso aqui gerar corrente, força eletromotriz, etc. Que esse ímã esteja se mexendo. Não tem física sem o ímã se mexer. Não tem conta, não tem nada. Beleza? Então, ou Entendi. você vai ter essa situação se aproximando com as linhas para baixo, ou seja, aumentando o fluxo, cada vez mais campo entrando, né? Porque está se mexendo, está indo em direção. Ou você teria cada vez menos campo entrando, né? Imagine, você teria, por exemplo, assim pode ser com o norte mesmo. Você teria ali o ímã paradinho na espira. Tá passando um campo constante, não gera fluxo eletromagnético, não gera força eletromotriz, não gera corrente, etc. O ímã parado. Agora você pega Tá. esse ímã e sobe. As linhas estão se distanciando, certo?
Certo. menos fluxo. É tipo você pegar uma mangueira de água ali, um bambolê de uma criança, sei lá, e puxar a mangueira para cima. Não vai cada vez em menos água? Você tá tirando a Aham. mangueira? Então, é uma situação, beleza? Mas quando ele puxa, o ímã está dentro dessa espira e ele puxa de repente, eu vou ter menos água, menos campo, como você está Sim, explicando menos aí. campo. Mas aí vai gerar força eletromotriz de qualquer Vai, forma? Vai, né? Porque está vai. movimentando o ímã. Exato. A questão é a Ah, variação, tá. exatamente. Só que numa situação você vai ter, vamos dizer assim, para um lado, né, a corrente para um lado, e na outra situação a corrente para outro lado, né? Agora é o que a gente vai avaliar, beleza? Essa questão dos lados. Certo, O que está certo. acontecendo aqui é que o ímã está se aproximando da, da rodelinha aqui. O que a lei de Lenz nos diz, né? Essa lei aqui, eu vou ler como o seu prof escreveu. O sentido da corrente induzida, que é se ela gira no horário ou no anti-horário, beleza? É tal Uhum. que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. Então, tem que se opor ao campo magnético que a criou. Vamos olhar então. Cadê? Cadê o exercício? Tá aqui para baixo. Muito bem, então, a corrente induzida, ela vai surgir a forma de se opor à variação do fluxo magnético. Se opor. Se o fluxo está entrando, como a gente já conversou para esse problema, o fluxo entrando está aumentando, né? Sendo mais preciso, porque você está colocando o norte aqui, ou seja, está Uhum. socando o campo, está fazendo ele fugir, certo? A espira, ela vai tentar criar um fluxo saindo para se opor a essa situação, beleza? Está entrando, Certo. a espira quer criar um fluxo saindo. Agora a questão é o seguinte: como é que eu vou gerar um campo, né? Ou seja, fluxo, saindo? Então, para o campo sair pela espira, né? Ou seja, para cima da figura, né? Que o negócio está entrando para baixo. A gente quer um campo Uhum. saindo para cima, beleza? Beleza. Bem, o que tem que rolar na corrente, né? A corrente ela tem que circular no sentido anti-horário, que nem está mostrando a figura aqui, beleza? Visto de cima, é claro, que nem a gente está vendo, né? Essa é a regra da mão direita. Polegar vai apontar para cima, certo? A gente quer o campo para cima, polegar aponta para cima. Concorda comigo? Uhum. Concordo. Se você pegar a sua mão direita aqui e apontar o polegar para cima, tipo dando um joinha para a tela, você vai ver os seus outros dedos, se você mexer sua mão, claro, girando no sentido anti-horário, certo? Samuel, a regra que eu aprendi, que ele ensinou, você coloca o polegar no sentido da corrente, tá certo? Tem E aí, situações que é e isso. aí, aí seria os dedos da mão, os dedos que restaram, ficariam meio que dando uma volta nesse fio aí, nessa circunferência aí. Aí, por conta disso, seria o campo saindo para cima dessa Sim, circunferência. você Tá certo pensou o isso? contrário, né? Tipo, mas funciona. A questão é o seguinte: a gente quer campo para cima, certo? É o que a gente quer, campo para cima. Então, seu dedão é o campo. Nessa existem duas regras da mão direita, né? Eu estou falando da regra da mão direita, onde o dedão é o campo, beleza? Uhum. Você quer campo para cima para ir contra esse campo para baixo aqui. Campo para cima. E mexe a sua mão, você vai ver ela mexendo no sentido anti-horário. Os teus outros dedos, na realidade. Os teus outros Eu dedos entendi a tua regra, representam a porque eu corrente. Então, eu a estou entendendo a corrente, tua regra. É porque a que eu aprendi foi essa que eu te falei agora. que Mas você dá no aprendeu mesmo. até agora. Porque essa regra que eu estou Ah, ensinando é uma das é regras nova? necessárias. Ah, tá. Sem Tá essa certo. regra aí, você não resolve esse tipo de problema. Dedão é campo, outros dedos é corrente. Vai ter uma outra Certo. situação que é o contrário. É uma outra situação. Né? Para essa situação, você precisa dessa regra. Tem até um livro de física que eu uso que chama essa regra que eu estou dizendo aqui de regra da mão direita 1. Tem a regra da mão direita 2 lá, que
Tem a ver um pouco com o que você está falando aí, às vezes é aquela da pistola também, né? Da carga, especificamente. Uhum. Anyway, então, faz todo sentido do mundo, dedão para cima, corrente sentido anti-horário. Acabou. Essa é a conclusão, então. Se o ímã se aproxima, a corrente induzida nessa situação aqui, sentido anti-horário. Beleza? Uhum. Show de bola. Então é só isso. Tu entender a regra da mão direita, entender sentido de é, campo, entender que esse negócio precisa estar se movendo para gerar corrente, sem movimento não tem corrente, não vai errar. Beleza? Uhum. Show de bola. Vamos ver um outro problema aí de concurso, né? Porque isso aqui é teóricozão. Pô, não tem um concursinho que tem um problema desse? Que já entrou corrente alternada já. É muita coisa para uma aula, né? A gente tem que fazer mais uns problemas desse aqui. Bem, eu tenho um exercício para você então. Vai ser praticamente o mesmo que esse. Vamos ver aqui. Só deixa eu criar um problema assim com todos os detalhes para não cometer nenhum erro, tá? Deixa eu criar aqui e vou te Tá mandar, ok. beleza? Beleza. Tô fazendo aqui. Deixa eu só pegar. Pensando aqui exatamente. Muito bem. Vou escrever aqui. Já bolei. Um ímã, mesma situação então, em barra, é, que é aquela situação ali que a gente dizia, com seu polo norte voltado para uma espira condutora circular. Tem que ser isso, senão não vai gerar campo. Colocar um pedaço de madeira lá não tem campo. Como mostra a figura. Apesar de que, se você tiver um campo magnético muito intenso, o que é raro, a madeira pode pegar fogo. Em um segundo momento, o ímã é afastado da espira, beleza? Uhum. Movendo-se perpendicularmente. Todos os detalhes, tá vendo? Se não for perpendicular, já muda um pouco também. Qual será o sentido da corrente induzida na espira, enquanto o ímã se afasta? Tá? Cara, eu vou no banheiro rapidinho. Uhum. Volta você me conta o que você concluiu, pode ser? Mas aí é o mesmo problema, o sentido anti-horário. Mas pode ir no banheiro, macho. Eu espero aqui, eu tô falando que no sentido anti-horário aí.
E aí, chegou na conclusão, viu a diferença desse caso para o outro? Eu acho que eu vi, mas o que eu tô com a dúvida aqui, eu queria voltar lá para a parte, Não, 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 não. talvez. Onde isso aqui primeiro? Qual que foi a resposta? Tá, eu colocaria sentido horário. Por quê? Porque quando está afastando o ímã, estaria gerando um campo magnético contrário. Então o dedão estaria para baixo. Quando está afastando, a gente vai ter uma diminuição daquele campo magnético, né? Por causa do afastamento. Muito bem. A Certo, lei exato, a de, diminuição. a lei de Lenz nos diz que o sistema, na prática, você pode pensar dessa forma também, que o sistema ele quer impedir que o ímã se afaste, certo? Certo. É porque nós estamos falando de coisas de atração e repulsão, etc. Então, se ele está se Uhum. afastando, o ímã, o sistema quer que o ímã não faça isso. Portanto, você precisa atrair o ímã, ou seja, campo para baixo. Para baixo, exato. Isso. Isso porque nós estamos falando de polo norte, de novo, né? Ah, Então, tá certo. Tá certo. como a gente quer atrair o polo norte do ímã que está se afastando, tu pode pensar que a face da espira, que está voltada para ele, né? Que é a parte de cima, tu tá vendo de cima parada, tem que se comportar tipo um polo sul. Dá para pensar dessa forma também, certo? O ímã norte está se Uhum. afastando. A lei de Lenz sempre que é ao contrário de tudo. Tem que pensar assim, a lei de Lenz que é ao contrário de tudo sempre. Então, como o norte está se afastando, tu quer que ele se atraia, que ele venha em direção à espira. Você pode pensar, então, que a espira virou uma espécie de polo sul. E Certo. como é que vai funcionar pela regra da mão direita, né? Linhas de campo magnético entrando no polo sul. Linha de campo magnético entra no polo sul, né? Até eu falei para você agora há pouco. Isso. Né? Você tem o norte e você tem o sul. Né? Sai do norte para o sul. Certo? Certo. Então, tipo, tá saindo do norte, entrando no sul. Entra. Bem. Então tá aqui, vamos pensar assim, tá aqui nosso espírito. Tem coisa entrando. E sul entra. Certo? Uhum. Sul entra. Então, se entra, regra da mão direita, coloca o dedão para baixo, os outros dedos vão apontar para cá. Né? Sentido horário. Uhum. Beleza? Então dá para pensar dessa forma Certo. também. Show de bola. Agora sim, totalmente explicado, né? Vendo por esse ponto de vista de dizer que isso aqui virou um ímã, virou pelo menos o polo sul de um ímã, fica massa. Muito bem, você disse que tinha outra dúvida? Como é que é? Agora que eu entendi isso aí, tu pode explicar se eu estivesse aproximando a barra com o polo sul e não com o polo norte? Claro. Se estivesse se aproximando com o polo sul e não com o Sul. norte. É, Aproximando, né? aproximando. Beleza. Bem, vamos ver, né? Vamos fazer um desenho para entender como é que tá rodando, rodando. Então, tá aqui a nossa auréola. Tá aqui o nosso polo, tá aqui o nosso ímã. Tá aqui o sul. E, como eu falei para você agora há pouco, o sul, ele entra, né? O campo entra nele. É, Veja, esse campo que eu estou desenhando é o campo do ímã. Beleza? Não tem nada a ver tá. com o anel ainda. Não tem nada a ver com a corrente gerada pelo anel. Só que ele está se aproximando. Muito bem. Então, o que acontece? Ele está se aproximando com algo que está querendo fugir. Né? Tipo, como você pode olhar aqui, esse campo magnético aponta em direção a ele. Então, é um campo, é um campo, é um campo apontando cada vez mais para o sul. Muito bem. Então, na prática, o ímã está se aproximando da espira. O ímã. Uhum. As linhas do campo magnético entram no polo sul. Então, esse ímã, ele vai, como ele está se movendo, ele vai criar um fluxo magnético que está atravessando a espira, apontando para cima. Querendo ou não, o campo está apontando para cima, certo? Certo. Então, como o ímã está se aproximando,
esse fluxo magnético para cima está aumentando. Mesmo sendo sul, está se aproximando da espira, o fluxo magnético está aumentando. Beleza? Certo. Isso. Pensa no anel, né? Cada vez que tu aproxima esse sul dele, mais cara para cima está apontando. Muito bem, então falamos do ímã. Agora o que vai acontecer no anel? O anel ele quer opor essa mudança. Já falamos isso, lei de Lenz. Está sempre se opondo à mudança. Então, para se opor a esse aumento do fluxo magnético para cima, que é o que está acontecendo, né? Vamos concluir. Está aumentando magnético para cima. Pela lei de Lenz, corrente tem que se opor a isso. O que seria se opor a isso? A espira, então, ela vai criar um campo magnético dela, né? Na direção oposta. Ou seja, apontando para baixo. Ou seja, a espira cria um campo magnético se apontando para baixo. Muito bem. Como é que a gente cria um campo para baixo? Regra da mão direita. Uhum. De novo, sentido horário, então. Beleza? Beleza. Então é isso. Show de bola. E o Então contrário, ponto contrário que você está pensando. a corrente seria no sentido horário, né? Que você falou aí, né? Exato. Sentido horário, isso mesmo. Para que você gere, né, um campo para baixo, né? Coloca seu dedão para baixo aí. Precisa gerar um Certo. campo para baixo, essa é a questão. É porque o campo para cima está aumentando. Então você precisa gerar um campo para baixo. Regra da mão direita. Seu dedão vai para baixo. Outros dedos vão pro lado. Beleza? Uhum. Show de bola, show de bola, show de bola. E aí, vamos ver outra coisa aqui no teu PDF? Qual página? O restante aí eu não vi ainda, ele não explicou ainda, ele não deu aula ainda, porque eu te mandei o arquivo inteiro, entendeu? Porque todo o arquivo que ele manda de uma vez, ele não explicou o resto ainda não. Mas é bem difícil isso aí, viu? Eu achei. Essa Desculpa, não coisa escutei o que tu de. falou. Deu um problema aqui. O que eu disse foi que o restante aí, depois dessa parte que tu explicou, ele não explicou ainda, porque ele manda o arquivo inteiro e vai explicando por partes, dependendo as aulas. Então, tudo que tu explicar depois é novo para mim. Entendi. Bem, a gente pode continuar falando de lei de Faraday e lei de Lenz, né? Deixa eu pegar uns exercícios aqui de ensino médio. Uhum. Cadê meus livros de ensino médio? Aqui. Magnético, força, indução eletromagnética, é isso que você está vendo. Isso sim vai estar bem explicado, cara. Que livro é esse? Ensino médio. Não, mas eu sei que é um de ensino médio, mas digo assim, qual é o nome do livro? Te mando. E quem é? Tá. Deixa eu mandar aqui. Pronto. Tá, já estamos no capítulo. Hum. Olha, sempre a gente vai ter essas situaçõezinhas aqui da barra. Ó, parece que o teu professor até roubou daqui Oh, essa ele imagem. pegou. Exatamente, eu ia falar isso, macho. Ele pegou esse livro aí. Ele tá Pegou. igualzinho. Igualzinho. Pode crer, esse livro é muito bom. Show de bola. Ó, tem algumas situações aí. Eu acho sempre mais legal correr atrás de exercícios da banca, né? É, é. Tem coisa aí que eu tô vendo que parece muito mais complexa do que a banca realmente cobra.
Ah, é? Maravilha. É, Ah, qual que é a banca aí? Podemos procurar algum exercício Sesga, dessa banca? Sesgran Rio. Ah, o SES Gran Rio, claro. Já fiz É. alguns concursos. Questões eletromagnéticas. Vamos ver. Aqui, ó. Parece que tem alguma coisa legal. Vou te mandar esse site. Cara, a internet tá uma merda hoje. Ah, olha só. Ah, eu tenho esse site, eu assino esse site. Ah, tu assina? Pô, então vamos tirar a Assino. questão dali, meu. Pega umas. É porque aqui eu não consigo pegar mais questões, né? Faz o seguinte, abre aí, já que tu assina, Uhum, uhum. manda uns print screen das questões no WhatsApp e a gente vai resolvendo. Pode ser? Pode. Então, beleza, faz Deixa lá. eu procurar aqui a questão. Eu procuro por banca, né? Eu uso tão pouco isso aqui, mas eu vou procurar aqui Já te mandei concurso. um link lá da Sesgran Rio. Bem, a gente pode começar por esse, né? Vamos passar por isso aí. Tá. Bem, dê uma lida primeiro, né? E tente me Aham, dizer qual que você acha que é a resposta, enquanto eu vou pensando aqui também. Pensa tá. primeiro e depois a gente conclui juntos. O Samuel, Quando chegar em alguma conclusão, fala. eu não sei não, cara. Não sei, ó. Agora esse é nível superior, né? Mas dá É pra fazer. superior, parceiro. É a equação que a gente viu hoje, Believe. Dá uma olhada na Believe e vê o que você conclui. É um condutor se movimentando no interior de campo magnético. É aquela figura do ferro lá, certo? Essa parada aqui. Qual é a fórmula que funciona na situação? Believe. Então você olha para a fórmula e vê o que é que tem a ver aqui. Força eletromotriz é o E. É proporcional ao quê? Só olha na fórmula. A velocidade. Boa! Agora, Boa. Né? Quanto a maior a velocidade, velocidade. maior né? Maior a força Aham. eletromotriz. Sem conta, sem nada. Só olhar para a fórmula e saber o que ela significa. Quanto maior aquela velocidade lá, maior a força eletromotriz. Beleza, pode mandar outra aí, porque agora eu não tenho mais como ver outras questões aqui. Eu acho. Deixa eu. A resposta vixe, mas é letra D. Não, não, é Eu C marquei mesmo. aqui. Tenho certeza absoluta que é C. Então tá errado o site, né? Então tá errado. Ele marcou somente o número de espiras e Não, a velocidade. não pode. Vou dar outra aqui.
Por que que não é AD? Apesar do número de espiras aparecer, por exemplo, na lei de Faraday. Porque o enunciado deixou claro que não tem espiras. Pois é, é o que eu estava pensando. Eu sei que tem uma fórmula que tem a ver com as espiras, que é lá na. É a lei de Faraday. Que é a lei de Faraday, é? Sim, é o delta Φ, delta T, às vezes tem o N na frente multiplicando. Só que dessa vez ele não falou nada sobre ter espiras. Então a gente tem que se basear no enunciado. Seria C. Só velocidade. Mas eu botei aqui o nome do assunto, eletromagnetismo. Apareceu, foi nada. Mas não é Ah, só apareceu seguir agora. o link ali que eu te mandei, sei lá. Não, eu entrei no meu plano. Ah, mas se tu entrar pelo link que eu te mandei, talvez lá. Não sei. Bem, quando achar alguma coisa, aí mande. Tá. Tentar aqui entrar pelo teu link mesmo. Pera. Só escrever. Samuel, não tá aparecendo nada aqui, cara. Eu botei aqui Banca SES Gran Rio, mas a aula praticamente já acabou. Depois a gente vê mais coisa. Beleza, você que sabe. Beleza? Eu Porque tava, são tava três, procurando aqui três também, para. mas né, de Eu não tô eletromag, de indo. fato. Eu botei aqui Banca SES Gran Rio. Tu mandou o link para mim do livro? Ou o nome do livro? Eu mandei o livro, mas ele não tá indo. Que merda. Pois manda só o nome do livro que depois eu procuro. O Tá. nome do autor e o Física, volume. Ramalho, Nicolau, Toledo, volume 3, que é o de eletromag, beleza? Tá na mão. Beleza, Eu acho que vai beleza. chegar, só que tá meio estranho o WhatsApp hoje. Então tá bom, velho. Show de bola. Tá Focar bom? nessa questão da CES Gran Rio pra, né? Senão você vai estudar outras Se paradas aí que não perder, tem né? nada a ver, vai só perder tempo. Beleza? Beleza. Abraço, Beleza. valeu, boa Valeu, sorte Samuel. aí. Abraço.